No século XIX, um alemão, estudante de física, ouviu do seu professor que ele jamais descobriria nada novo na física, porque tudo já havia sido descoberto. Esse estudante, anos depois, no último ano do século XIX, em 1900, iniciou a mecânica quântica. Estou falando de Max Planck. Olá, eu sou Rafael Manzoli e eu sou aluno da Universidade Federal de Alfenas. Eu estou apresentando uma série de 3 vídeos para falar um pouco sobre o conteúdo que eu venho estudando no meu projeto de conclusão de curso, o plasma de quarks e gluons. O primeiro vídeo foi sobre relatividade restrita. O segundo vídeo, no caso esse, eu vou falar um pouco sobre mecânica quântica. No terceiro vídeo, finalmente, vou falar sobre o plasma de quarks e gluons, o primeiro fluido do universo. Ok? Então vamos começar a nossa aula. Em 1900, iniciou-se a mecânica quântica porque Max Planck resolveu um grande problema da física da época, a catástrofe do ultravioleta. Vamos falar um pouco sobre isso. Para falar sobre a catástrofe do ultravioleta, precisamos entender, primeiramente, a radiação de corpo negro. Pense no corpo negro como sendo um corpo muito quente, para simplificar a nossa situação aqui. Corpos quentes emitem radiação eletromagnética. Um grande exemplo disso, o Sol. O Sol emite radiação eletromagnética. Por isso que a Terra fica quentinha. Nós emitimos radiação eletromagnética. Por isso que funciona o termômetro de infravermelho, por exemplo. Nós emitimos o infravermelho na nossa temperatura corporal. Então, a catástrofe do ultravioleta acontece na seguinte situação. Quando a gente plota um gráfico de fluxo de energia pela frequência das ondas que estão sendo emitidas, nós temos esse formato aqui, que eu estou mostrando para vocês. Isso é feito experimentalmente, ok? Porém, a teoria científica da época, com a física clássica, não é capaz de descrever essa curva. Essa curva é muito esquisita para quem está tentando entender ela com a física moderna, a física clássica, ok? Halley e Jeans foram 2 cientistas que, utilizando da física clássica e essas equações que eu estou colocando na tela, chegaram no seguinte gráfico. Esse gráfico, como vocês podem ver, conforme a frequência vai aumentando e o comprimento de onda vai diminuindo, a energia ela tende ao infinito. O fluxo de energia tende ao infinito. Ele vai subindo exponencialmente ao infinito. E não é o que acontece, como eu mostrei no primeiro gráfico, nos dados experimentais, que a gente observa de forma observacional. Ok? O que Planck fez para resolver essa situação? Planck ele não sabia fisicamente o que estava acontecendo, mas ele era muito bom em matemática. Então, ele sabia como chegar em uma função que descrevesse o gráfico que a gente via experimentalmente, usando os dados experimentais. Então, ele fez toda a matemática por trás para chegar naquilo. Ele chegou nessa seguinte função, nessas equações aqui, que descrevem perfeitamente o que é observado experimentalmente. Ok? Como consequência dessa matemática que ele fez, fisicamente descobriu-se que a energia é quantizada. E daí vem o nome mecânica quântica. O quantizado, quântico, vem de quanta. Quanta do latim significa um pedaço, um pequeno pedaço, algo assim, ok? Então, o quanta é um pequeno pedaço. Então, a luz ela é emitida e absorvida em quantas de energia, ou seja, pacotes, pequenos pacotes mínimos de energia. Pelo fato da luz ser emitida e absorvida em pacotes de energia e não de forma contínua, isso faz com que o gráfico tenha esse comportamento esquisito para a física clássica. Então, aí se iniciou a física quântica, a mecânica quântica. E utilizando dessas equações que Planck chegou para descrever a radiação de corpo negro, fazendo análise dos dados, fazendo ajustes na curva,
ele chegou em H, que é a constante de Planck, 6,626 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos, que é uma constante de grande importância para a física e vai ser utilizada muitas vezes aqui na mecânica quântica, ok? Então tá. Aqui a gente falou já sobre o pai da mecânica quântica, Max Planck. Agora vamos falar sobre os eventos seguintes, os episódios seguintes, ok? O próximo episódio é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é um problema que tinha na época, que era a seguinte situação. Algumas frequências de onda eram capazes de arrancar elétrons de certos materiais, como os metais. E a forma como isso acontecia era muito esquisito para o pessoal que só conhecia a física clássica. Porque isso até é possível de acontecer na física clássica, porém em situações completamente diferentes do que aconteciam, ok? Para a física clássica, o elétron, para ele ser arrancado, ele tem que absorver energia suficiente para ele ser arrancado do átomo, certo? E como a área de absorção do elétron é muito pequena, porque o elétron é minúsculo, demoraria um tempo extremamente grande para que isso acontecesse. E observacionalmente, a gente via quase que instantâneo. Tacava a luz, o elétron era arrancado. Era instantâneo. Então, isso aí já era esquisito. Outra coisa, acreditava-se que o aumento da intensidade da luz provocaria um aumento no número de elétrons arrancados pelo material, o que também não acontecia. Para resolver isso, Albert Einstein foi extremamente ousado e propôs a dualidade onda-partícula, ok? O que é a dualidade onda-partícula? Dualidade onda-partícula é a ideia de que a luz ela pode se comportar tanto como onda como partícula, dependendo da situação. O que foi muito revolucionário para a época, porque já era de consenso a comunidade científica há muito tempo que a luz era uma onda eletromagnética, ok? Então, o Einstein, ele quantizou a luz. E qual que é o quanta da luz? É o fóton, a gente conhece como fóton, ok? Então, a luz, na verdade, ela é um conjunto de pacotinhos que estão sendo lançados, que são os fótons. Então, o elétron, ele absorve o fóton inteiro. E se o fóton for suficientemente energético, ele arranca o elétron, ok? Então, por isso que é quase instantâneo essa saída do elétron do material. E por isso que o aumento da intensidade não faz diferença nenhuma, ok? A partir disso, então, o cientista alemão Albert Einstein utilizou das equações de Max Planck, uma das equações de Max Planck, para calcular a energia desse fóton, que eu estou colocando aqui na tela para vocês. E é igual a constante de Planck vezes Ni, que Ni é a frequência da onda eletromagnética, certo? Então, a gente pode observar que quanto maior for a frequência da onda eletromagnética, maior vai ser a energia, ok? Se o fóton ele tiver energia suficiente, ele consegue tirar o elétron do núcleo. Se ele tiver um excedente de energia, ele vai tirar e vai fazer essa energia excedente vai virar a energia cinética desse elétron que vai ser arrancado, certo? Como mostra a seguinte fórmula que eu estou colocando para vocês aqui na tela, ok? Eu vou colocar para vocês aqui na tela também um experimento de Philip Leonard que mostra como funciona o efeito fotoelétrico, tá bom? Como vocês podem ver aqui, a luz está incidindo no material e está gerando uma corrente elétrica. O que vocês precisam entender é basicamente isso. A luz está batendo no material e está gerando uma corrente elétrica. Ou seja, os fótons dessa luz que estão emitidos, eles têm energia suficiente para arrancar os elétrons e dar energia cinética para eles movimentarem no circuito, ok? Isso, por exemplo, é o que a gente usa nos geradores de energia nas células fotovoltaicas, que geram energia elétrica a partir do Sol. O Sol emite ultravioleta, que tem energia suficiente para arrancar os elétrons do material ali da célula, ok? Então,
É basicamente isso. A gente consegue gerar energia elétrica arrancando os elétrons que estão ali naquela placa, utilizando a luz do Sol. Beleza? Então, vamos continuar. O cientista francês de Broglie, em 1924, na tese de doutorado dele, ele pegou essa ideia de Einstein, da dualidade onda-partícula que ele descobriu para a luz, e ele universalizou. Ele pensou, e se não for só a luz? E se for todas as partículas se comportarem dessa forma? Poderem ser onda e partícula. Então ele fez toda a matemática por trás disso, chegou nessas equações que eu estou colocando aqui. Inclusive, essa segunda equação permite a gente calcular o comprimento de onda de qualquer coisa, desde um elétron até de uma pessoa, de uma bola de boliche, de uma bola de ping-pong, certo? Só que como vocês podem ver, a fórmula é constante de Planck, que é um número muito pequeno, 10 a menos 34, da ordem de 10 a menos 34, dividido pelo momento, que é massa vezes velocidade. Então, coisas que são grandes, vamos colocar assim, tipo uma pessoa que tem muita massa, se a gente dividir a constante de Planck por uma massa de uma pessoa, vai dar um valor extremamente pequeno. Então, o comprimento de onda de uma pessoa é extremamente pequeno, um número absurdamente pequeno. Isso significa o quê? Que o comportamento de onda de uma pessoa é basicamente nulo, porque é extremamente pequeno o comprimento de onda, tá certo? Para uma bolinha de ping-pong já é extremamente pequeno, por isso que a gente não vê uma bolinha de ping-pong se comportando como uma onda. Agora, no caso de elétrons que não são muito energéticos, eles não estão em velocidades extremas, relativísticas, aí sim o comprimento de onda já é considerável e o comportamento de onda desses elétrons vão ser consideráveis. Em 1927, sem saber das contribuições de Broglie, o Davidson e o Germer, desculpe as pronúncias, fizeram um experimento que comprovou o comportamento de onda do elétron, o que comprovou a teoria de Broglie. Eu vou colocar as imagens aqui dos experimentos, mas os experimentos consistem em passar um feixe de elétrons por fendas muito pequenas da ordem de tamanho do comprimento de onda calculado para o elétron. E nessa situação, o elétron ele se comporta como uma onda, ok? Então foi comprovado a dualidade onda-partícula das outras partículas, não só da luz. Agora, a gente entende que qualquer partícula pode se comportar como uma onda, além de partícula, ok? Então, vamos falar então sobre Schrödinger, um dos nomes mais importantes da mecânica quântica. Vou colocar uma fotinha dele aqui para vocês verem. Schrödinger, em 1926, ele desenvolveu a equação de onda, que está sendo colocada aqui na tela. Eu estou colocando aqui na tela a equação de onda para vocês verem só, não precisa entender, que tem umas coisas mais complicadas, derivada, a constante de Planck reduzida, φ, tem bastante coisa complicada, tá bom? Não precisa entender, vamos entender a ideia. Com essa função de onda, a gente pode descobrir qual que é a função φ, certo? A função φ é essa letra grega que está aí na fórmula. E a partir da função φ, a gente consegue calcular a probabilidade das partículas estarem em alguma posição, certo? Como que a gente faz isso? Se a gente pegar a função φ e multiplicar ela pelo conjugado dela, e isso vem de um conhecimento do ensino médio também, vocês devem se lembrar, de números complexos imaginários, a gente vai pegar a função φ e multiplicar pelo conjugado dela. Isso vai dar a probabilidade, certo? A probabilidade. Então, o que significa? Significa que se eu quero saber a posição de um elétron, eu não consigo saber a posição exata de um elétron. Eu consigo saber a probabilidade do elétron estar em algum lugar ou em outro, ok? Por exemplo,
É, no núcleo dos átomos, a gente tem os orbitais, os orbitais são áreas, são volumes ali em volta do átomo e que tem a maior probabilidade do elétron estar. Mas a gente não sabe exatamente onde ele está, entendeu? Isso, muita gente entende errado, ele não é uma incapacidade nossa de calcular perfeitamente onde o elétron está ou de medir perfeitamente onde o elétron está. Isso é da natureza da mecânica quântica. Ela é, em si, probabilística. Então, o que incomodou muita gente, inclusive, por exemplo, Einstein, que não gostava dessa interpretação da mecânica quântica e falava que Deus não joga dados, ok? Ahn, então tá, gente. Basicamente, é isso. Lembrando aqui que as coisas estão muito resumidas, não tem um desenvolvimento muito grande para não ficar muito difícil o vídeo. O intuito aqui é divulgar cientificamente o assunto, ok? Então é isso. Eu agradeço a todos pela participação, pela audiência e espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, abraço.